Amados irmãos, a paz do Senhor, nós vamos estar dando início ao nosso culto. Neste momento nós iremos fazer uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós. Pai Celeste, Deus soberano, glorioso, nós estamos em Tua presença neste momento para glorificar o que o Senhor tem feito por nós desde a fundação do mundo, antes mesmo da nossa existência. O Senhor já pensou em nós, já pensou na sua igreja. O Senhor nos escolheu para anunciar a Tua palavra. Coisa maravilhosa é pensarmos nisso, pois quando olhamos para as nossas virtudes, elas são tão desprezíveis porque éramos falhos, éramos pecadores. O Senhor, ó Pai amado, chamou a cada um de nós, a Tua igreja, para anunciar a Tua maravilhosa luz. Ó Deus, e diante da Tua presença aqui estamos, Senhor, para glorificar, para exaltar, louvar o Teu santo nome, meditar na Tua palavra, anunciar a Tua palavra, anunciar o propósito que o Senhor tem para com a vida dos Teus filhos, para com a vida da Tua igreja, anunciar o evangelho de salvação para os que ainda se encontram perdidos. Ó Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo, ó Pai, visite a cada coração. Corações, ó Pai, que estão perturbados, corações ansiosos, angustiados, corações aflitos, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro dessas pessoas que neste momento pararam para ouvir a Tua palavra, pararam, Senhor, para ouvir a Tua voz. É o que te pedimos, Senhor. Fala conosco mais uma vez, ó Pai. Fala mais uma vez com a Tua igreja, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos felizes com a presença de todos, a presença dos irmãos. Essa semana nós vamos meditar mais uma porção da palavra de Deus, mas antes disso nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, que está aqui na sequência. É só colocar no próximo já. Nós vamos louvar a Deus com um dos hinos da nossa harpa cristã. Um hino de número 578. Um hino que diz sobre a aflição, a angústia que as pessoas têm em dias em que os mares estão revoltos. E nós dizemos, ó mestre, o mar se revolta, né? Ó mestre, o mar está revoltado. Mas nós dizemos, mas Cristo nos diz, sossega, sossegai. É isso a qual nós iremos louvar a Deus neste exato momento. Ó mestre, o mar se revolta. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te das que morramos, podes assim dormir.
Em cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, então encapelado mar, as iras dos homens, o gênio do mal, nas águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, apostou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço, vem te banir, vem me banir de ondas do mal que me encobrem, que me fará sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Aí Cristo fala, as ondas atendem ao meu mandar. E ele diz, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, o meu coração animar. O meu coração goze e calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia! O Senhor, Ele diz hoje, sossegai, eu ainda estou no barco, eu ainda estou na sua vida. É momento de descansar, é momento de entregar os seus caminhos a Ele e confiar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da sua vida. Se nós meditarmos na letra destino, é uma fala, é um diálogo entre o cristão que está aflito e Cristo diz, sossegue, 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 descanse, confie que eu estou contigo. Mas, Senhor, eu não estou suportando a aflição, eu te dou graça. Senhor, eu não estou suportando a provação, eu te dou consolo. A minha graça te basta.
Senhor, eu estou perdendo o emprego. O Senhor repete: a minha graça te basta. Senhor, eu estou no leito de um hospital. Eu estou sem fôlego. Eu estou com falta de ar. Eu estou doente. Eu estou com sérios problemas. E o Senhor diz: a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta. Essa tribulação passará. Essa aflição passará. E o Senhor, ele diz: sossegai. É eu que criei o mar. É eu que disse: haja luz. É eu que disse para que os mares se agitassem para alcançar Jonas naquele barco. Eu sou o mestre, o mesmo que agito as águas, sou eu que faço acalmar as águas. Sou eu que crio e confundo as línguas dos povos. Sou eu que crio os povos, sou eu que crio as nações, mas também sou eu que revelo as línguas. Sou eu que dou os dons de línguas, sou eu que dou a interpretação de línguas, como foi em Atos 2. É o Senhor, o Criador das línguas, o Criador dos povos e das nações, o Criador da terra, céu e mar, o que agita as águas e o que faz as águas se acalmarem. Este é o nosso Deus. E creiamos que Deus tem um propósito, e é nas aflições que o nome do Senhor é glorificado, pois Satanás, ele tocou na vida de Jó, tocou na sua carne, tirou a sua saúde, tirou os seus bens, tirou tudo para ver Jó se prostrar, a negar ao Senhor, abandonar a sua fé. Mas Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Eu nasci sem nada, vou morrer sem nada. Cheguei nesta terra sem nada e desta terra não vou levar nada. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Jó quis dizer naquele momento. Jó não se prostrou, mesmo que as provações foram as mais terríveis para ele. Não houve pessoa que passou dor e sofrimento tão cruel depois de Jesus Cristo, a não ser Jó. Um homem que sofreu a tal ponto que poderia ter entrado num estado caótico, num estado que não conseguiria se equilibrar psicologicamente, mas ele não se prostrou. E qual que era o propósito da vida de Jó? Glorificar o nome do Senhor, humilhar Satanás. Deus humilha Satanás com as nossas vidas. A nossa vida de fidelidade diante de Deus humilha Satanás. Satanás é derrotado toda vez que você glorifica o nome do Senhor, mesmo em meio às provações. Satanás é humilhado e derrotado todas as vezes que você glorifica a Deus, quando você está sem o seu emprego, quando lhe faltam os mantimentos. Irmão, que palavra dura é essa? Mas o nome de Deus é glorificado. Você abandonou a Cristo? Você abandonou a sua fé? Não, você não abandonou e você permanece firme, pois que crê, você crê que Deus trabalha em prol da sua vida. Nós somos gratos a Deus por isso, amada igreja. Nós louvamos ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez na nossa vida. Em tudo damos graça, em tudo somos gratos a Deus. Eu quero aqui, amada igreja, já meditar com os irmãos, finalizar o estudo que nós estamos fazendo na epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, e hoje nós vamos ficar no versículo 9 e versículo 10. Leiamos na epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Todos acharam? Os irmãos que nos acompanham? Epístola de 1 Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amada igreja, amados irmãos, nós estaremos orando mais uma vez para a palavra que iremos meditar nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça por aquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Ó Deus, nós queremos entender o que o Senhor disse à tua igreja através da vida do apóstolo Pedro. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo fale a cada coração. É o que pedimos, Senhor, neste momento, para que possamos compreender o propósito de vida que o Senhor destinou, designou a cada um de nós. O que o Senhor tem preparado para cada um de nós como povo, como nação. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, eu prometi que encerraria esse sermão semana passada, mas, olhando nos últimos versículos, e devido ao tempo também, que o tempo já tinha estourado, falei, eu ainda preciso, eu tenho muito mais coisas para falar à igreja sobre essa passagem, né, que nós estamos estudando. Vamos lembrar que nós começamos a falar sobre as figuras de linguagem que o apóstolo Pedro usa para falar à igreja. Desde o capítulo 1, ele já fala a quais irmãos ele está dizendo. A irmãos forasteiros, aos irmãos estrangeiros que não têm pátria, que não têm cidadania, que correm de um lado para o outro, que são perseguidos. Ele também fala de um povo santo, que antes andava nas trevas e que agora anda na luz. Ele fala dos irmãos que eram de uma semente corruptível, a semente de Adão, que só pratica o mal e que não consegue praticar o bem, mas que quando aceita a Cristo como seu Senhor, ele é gerado de uma nova semente, da semente incorruptível, a semente incorruptível que dá e garante a vida eterna, a semente incorruptível que dá as virtudes do Espírito Santo, que nos faz uma nova criatura. Então, somos nascidos de novo. Então, essa é a outra figura de linguagem que ele usa. Nós nascemos agora de uma semente melhor. A outra semente era ruim, mas essa semente, ela é melhor. Essa semente, ela é maravilhosa. É a semente da qual nós nascemos. O apóstolo Pedro também vai dizer que nós, quando nascemos de novo, nós precisamos ter um alimento que é sólido, um alimento que é o leite. O leite é a palavra de Deus, uma teologia correta. Nós cristãos precisamos ter uma teologia correta. Irmãos, e quantas coisas nós vemos nos últimos dias, né? Nós recebemos tantas mensagens no WhatsApp, tantas coisas publicadas nas redes sociais, pessoas que dizem que recebeu uma profecia da parte de Deus, né? Dizendo aí, vou falar abertamente, né? Porque muitos compartilharam que no dia 30 não era para sair nas ruas, que dia 30 ia passar o Cavaleiro Amarelo, que as pessoas iam morrer. Irmãos, leitos e óbitos já está tendo. Profecias, tipo, o português bem claro, é chover em cima do molhado, né? Se essa profecia fosse dada há 2 anos atrás e falasse, olha, no ano de 2020, fosse há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, que ninguém sabia da existência do vírus e dos propósitos de Deus, do que iria acontecer no ano de 2020, aí nós falaríamos, essa profecia é de Deus. A própria palavra manda nós examinarmos e julgarmos as profecias para ver se ela é de Deus ou não. Pois como que eu saberei se a profecia que foi dada, proferida, ela é de Deus? Quando ela se cumprir. As profecias
que estão escritos na Bíblia são profecias de Deus porque se cumpriram. Muitas das profecias se cumpriram. E Deus, ele cumpriu as suas profecias para dar garantia de que as profecias que ainda irão se cumprir são fiéis. Então, Jesus disse aos discípulos que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém, que o templo seria destruído. E que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado ao terceiro dia e subido aos céus. Mas no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, destruída. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. A profecia de Cristo se cumpriu. E quando Cristo proferiu aquela profecia, estava apenas os seus discípulos, não estava uma multidão, era um pequeno grupo, mas ele foi fiel e cumpriu. Se ele foi fiel para cumprir essa profecia, ele é fiel para cumprir as profecias que ainda irá ocorrer. E a profecia maior é que ele buscará a sua igreja, é que ele arrebatará a sua igreja para estarmos com ele face a face, para gozarmos, desfrutarmos da vida eterna. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, igreja, se alimente da teologia correta, da teologia ortodoxa. Quando eu falo a palavra ortodoxa, estou falando orto de reto, ortodoxa, de uma doutrina correta, pautada na palavra, a boa interpretação da palavra de Deus, a doutrina deixada por Cristo para que os apóstolos propagassem, evangelizassem, e nós seguimos a doutrina deixada por Cristo aos apóstolos. Nós somos cristãos apostólicos, não que temos um apóstolo agora, mas que ouvimos as palavras que os apóstolos nos diziam, pois ficaram 40 dias com Cristo antes de Cristo subir ao céu, e ele deu as instruções aos seus discípulos, que seriam mais tarde os apóstolos da igreja. Então, nós precisamos alimentar do leite racional. Depois, o apóstolo Pedro disse que nós, nos alimentando do leite racional, nós temos vigor, crescimento, desenvolvimento, assim como uma criança deseja tanto pelo leite materno. Ele diz também que nós devemos aceitar a pedra perfeita, a rocha perfeita, a pedra de esquina, a rocha angular, que foi rejeitada pelos melhores construtores. Porque ele diz essa figura de linguagem? Porque no passado, os construtores, eles baseavam as construções em uma rocha de esquina. A rocha de esquina, que é justamente como se fosse uma viga, uma coluna, essa rocha precisaria ser perfeita. Ela precisava ser provada. Como provada? Martelada, para ver se ela ia desmorecer, se ela era forte ou resistente. Ela teria que sofrer muita pancada, em outras palavras. Ela teria que ser provada, irmãos. Essa era a rocha perfeita. Depois de ser provada e ela ser uma rocha quadrada, angular, as outras rochas iam sendo colocadas com base naquela rocha. Essa era a rocha principal. E os construtores da época procuravam a rocha perfeita. O apóstolo Pedro disse, essa rocha, ela é tão perfeita que foi escolhida pelo próprio Deus, mas rejeitada pelos construtores da terra. Quando fala que foi rejeitada pelos construtores da terra, está dizendo que esta rocha foi rejeitada pelos teólogos, pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, por aqueles que mais estudavam a palavra, por aqueles que esperavam tanto a vinda do Messias, mas quando o Messias esteve entre eles, eles não aceitaram e disse, não, esse não é o nosso Messias, nós não aceitamos ele como Messias. E muitos ainda, até hoje, esperam a vinda do Messias. Ou seja, aqui está mostrando que boa parte dos judeus, boa parte da elite religiosa do judaísmo rejeitaram a Cristo como a rocha. A nossa vida deve estar construída nessa rocha que é Cristo. Tudo que nós formos fazer na nossa vida deve ser baseada, deve ser
pautada, fundamentada nos valores de Cristo. As decisões que nós vamos tomar de emprego, de relacionamentos, as decisões eclesiásticas, nós devemos buscar a Deus e pautar tudo em Cristo, pois Cristo é a rocha fundamental, é a pedra angular das nossas vidas. Se nós não estruturarmos as nossas vidas em Cristo, nós seremos uma casa que será destruída com os ventos nos dias maus. Os ventos são os dias em que Deus permite que o vento passe para mostrar quem de fato construiu a sua casa na rocha que é Cristo, ou aqueles que apenas ouviram a palavra e não praticaram, que são aqueles que construíram a sua casa na areia. E como saberemos quem construiu a sua casa na rocha ou na areia? Apenas nos dias de tribulação. E tem uma revelação eclesiástica, que é escatológica, melhor dizendo, quando nós lemos essa tempestade que passa sobre a casa na rocha e a casa na areia, nós estamos falando do juízo final, do juízo de Deus. Quando ele manda o seu juízo, ele verá. O Senhor sabe, mas todos verão quem é dele e quem não é dele. Pois muitos estão construídos, mas ninguém sabe quem está na rocha e quem está na areia. E quando o vento passar, aí sim nós vamos saber quem. É o juízo de Deus, ali está falando da grande tribulação, do arrebatamento, da vinda de Jesus, né? E aqueles que estiverem firmes na rocha serão salvos, serão arrebatados, estarão com ele. Aqueles que apenas construíram a sua casa na areia serão destruídos, serão levados abaixo, né? É o juízo de Deus. Amados irmãos, nós vamos aqui continuar falando dessas figuras de linguagem. E o apóstolo Pedro diz que a elite religiosa, os fariseus rejeitaram a promessa. Aqueles que liam e tinham contato com as profecias rejeitaram a promessa. Rejeitaram o cumprimento da promessa. Em outras palavras, no fim do tempo, o fim do tempo era quando Jesus veio à Terra. E nos fins do tempo, Jesus veio. E eles não aceitaram a Cristo. Eles rejeitaram a rocha perfeita, a rocha angular. E diz que essa rocha ela é preciosa para os que creem. Mas para os rebeldes e para os edificadores que reprovaram a rocha perfeita para construir as casas, ela será uma pedra, a principal de esquina, será uma pedra de tropeço ou rocha de escândalo. No grego, quando foi escrito essa epístola, que foi escrito no grego, quando fala rocha de escândalo, está falando justamente de uma rocha de tropeço, porque a palavra original era escândalos, que o escândalos era quando uma rocha servia para fazer alguém cair. Então, era uma figura de linguagem utilizada entre os gregos para dizer algo que favorece, propicia a queda de alguém. Ou seja, a mesma rocha que salva é a mesma rocha que condena. Pois aqueles que rejeitaram a Cristo tropeçarão e serão condenados, pois cairão na sua própria vaidade. Eles tropeçarão e cairão e serão esmagados. Todas essas passagens também foram citadas no Antigo Testamento, como nós lemos em Salmos, em Isaías, todos os momentos falando da rocha de tropeço, da rocha de escândalo, e que o homem ímpio seria esmagado, cairia, tropeçaria na rocha eleita por Deus e seria esmagado, como está no livro de Isaías. E aí nós chegamos ao versículo 9, né? Chegamos ao versículo 9. E eu queria aqui destacar as palavras, as figuras novamente de linguagem, né? Que Pedro diz aos irmãos, a igreja de Cristo. Vamos observar parte por parte. Vós sois
geração eleita. Em outras traduções vai dizer raça eleita. Raça eleita está falando do ser humano, né? Ser humano. O ser humano foi eleito, mas aqui estamos falando de uma geração. Um povo foi eleito. Quando falamos de geração, irmãos, estamos falando de tempo, de um povo que nasceu em determinado período. Irmãos, pensem no propósito e no desígnio de Deus, na eternidade, na sabedoria de Deus. Os irmãos já pensaram, começaram a refletir que Deus, ele quis que você não nascesse há 20 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200, não. Deus quis que você que está me assistindo, nascesse nessa geração, nesse período, nessa época. Deus, em sua soberania, em sua onisciência, já sabia que você passaria pelo ano de 2021, passaria por essa provação. E ele sabia também que você permaneceria fiel até o fim. Deus, ele planejou a sua vida que ocorresse nessa época. Já parou para pensar, mas por que eu nasci nesse país? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse ano? Porque Deus quis que você nascesse nesse período. Irmãos, Deus, desde o princípio, ele estabeleceu o seu plano. E ele, em seu perfeito plano e sabedoria, ele guardou para a geração pós-ressurreição de Cristo, a essa geração a seguir, essa geração será eleita. E que geração é essa? Aqueles que nasceram, todos aqueles que nasceram no período em que o evangelho passou a ser anunciado. Aqueles que começaram a ouvir o evangelho. Essa é a geração eleita. Após a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua subida aos céus, ali nós já podemos dizer que essa é a geração eleita, a geração que teve o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Teve a geração que teve o privilégio, irmãos, imagina o privilégio daqueles que puderam andar com Cristo, aqueles que puderam servir com Cristo. Imagina o privilégio dos discípulos, imagina o privilégio de homens e mulheres que foram tocados por Jesus Cristo, que receberam bênçãos de Jesus Cristo. Imagina o privilégio daqueles homens e mulheres. Eu gosto muito do hino, do hino O Menino e a Multidão, em que a dupla irmãos da dupla Canção e Louvor canta que eu queria estar lá, né? No dia em que Jesus multiplicou o pão, muitos peixes e muitos pães. Eu falei assim, eu sinceramente queria estar lá, diz os cantores em sua letra, pois realmente foi maravilhoso ver pães e peixes serem multiplicados, alimentando uma multidão. Que maravilha! Irmãos, agora pensa, aqueles que não viram a promessa se cumprir. Pensa quando Eva ouviu do próprio Deus dizendo que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa mensagem que Eva recebeu de Deus após a queda, ela guardou em seu coração. Tanto que no primeiro filho que ela teve, Caim, ela diz: alcancei, eu recebi, eu ganhei do Senhor um varão. Pena que Caim decepcionou seus pais e matou seu irmão Abel, o segundo filho. Caim era o primogênito, tinha tudo para ser uma bênção, mas Caim, ouvindo de Deus as próprias correções, ele não, uma pessoa que não lidava bem com as repreensões, simplesmente Deus falou: olha, a oferta não foi aceita por Deus, Deus vai corrigi-lo. Ele não aceita a correção de Deus, ele prefere fazer sangrar, matar o seu irmão, do que fazer a vontade de Deus. Caim, que foi a esperança de Eva. Imagina a decepção que Adão e que Eva teve sobre Caim ao matar Abel, o segundo filho. Tanto que
na genealogia, nós vamos ver que quando é descrito a genealogia, Caim é tirado da família. Caim, você vê a genealogia de Adão, começa por Sete. Caim matou Abel, depois Eva foi ter Sete. E aí foi um filho que Deus abençoou o casal, dando Sete. Então Caim é excluído da genealogia. A esperança de Eva, eu quero ter o filho que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus vai revelando os seus propósitos, Deus escolhe Noé, pois Deus se indignou, Deus estava, a maldade do povo causou ira às narinas, o cheiro do pecado, da maldade subiu às narinas de Deus, e Deus, indignado, ele traz o seu juízo, trazendo o dilúvio, salvando a vida de Noé. Deus escolheu Noé para continuar o seu propósito. Depois da geração de Noé, Deus vai separando homens e mulheres até separar Abraão, que era chamado de Abrão. E ele disse: Abrão, em ti serão benditos todos os povos da terra. O Senhor disse para Abrão, que mais tarde o seu nome seria trocado para Abrão, que por meio dele todos os povos seriam benditos. Deus deu uma promessa para Abrão e ele creu na promessa. Deus foi escolhendo, é claro que teve o filho da precipitação, que foi Ismael, um erro de Abrão e de Sara, a qual Abrão, por Sara, não poderia gerar filhos, não poderia dar filhos, mas Deus fez uma promessa para Abrão e para Sara, e Sarai, né, que depois eles mudaram o nome para Abraão e para Sara, e eles fazem, não vamos agir do nosso jeito, e simplesmente colocam uma escrava para gerar um filho a Abrão, e não foi da vontade de Deus, chamado filho da precipitação, mas Deus cumpre a sua promessa, e já com idades avançadas, Abraão e Sara geram Isaac, e de Isaac, ele gera Jacó e Esaú, mas Deus escolhe a Jacó para dar continuidade ao seu plano. Que plano? Plano de salvação, plano para anunciar o evangelho. Não estou falando aqui que Deus rejeitou a Saul no plano de salvação, mas Deus escolheu a Jacó para fazer daquela semente que nasceria o Messias. E Deus escolhe a Jacó. De Jacó são formadas as 12 tribos, que mais tarde seriam as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel, é da tribo de Judá, na cidade de Belém, que nasceria aquele que cumpriria a promessa de Deus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que perdoaria os nossos pecados, aquele que venceria a morte, aquele que cumpriria os propósitos e os desígnios de Deus. Imagine quantos anos se passaram até ao cumprimento das promessas. Pois quando falamos da formação da nação de Israel, nós falamos das tribos, depois vem a época dos juízes, depois vem os reinos, divisão do reino, vem os profetas, e quanta coisa aconteceu no reino de Israel, e a promessa não se cumpriu. Mas aquele que era fiel a Deus, ele guardou em seu coração: eu creio que o Messias virá. Muitos morreram e não viram a promessa, mas creram e foram salvos, pois creram na promessa. Eles foram salvos, pois creram na promessa. Agora imagina nós, o privilégio. Imagina o privilégio daqueles que já nasceram no período em que a promessa se cumpriu, quando Cristo veio à Terra, geração eleita. Imagina o privilégio daqueles que foram os primeiros a ouvir o Evangelho, geração eleita. Os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, depois vieram os evangelistas, os pastores, os presbíteros, anunciando e dando continuidade ao trabalho de Deus, ao estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Geração eleita, geração escolhida para viver o propósito, o que Deus predestinou em sua presciência. Ele diz: é nesse período que eu vou estabelecer a minha igreja.
E você, é nessa geração que você vai viver. É na geração, é nesse tempo. É no ano, desde o ano, no início deste milênio, desta era cristã, após a ressurreição e a subida dos céus, a subida de Cristo aos céus. Desde aquele início, quando a igreja foi fundada em Atos 2, até os dias de hoje, nós compreendemos aqui, essa é a geração eleita. Todos aqueles que têm o privilégio de ouvir a palavra de Deus, geração eleita. Os povos, nações, geração eleita. Então, nós temos o privilégio de saber que a profecia se cumpriu, o Messias foi enviado, ele nasceu, filho de Deus, o próprio Deus se despojou de toda a sua glória, se fez homem, ficou 9 meses no ventre de uma mulher, nasceu, cresceu como qualquer outra criança, passou pela adolescência, a sua juventude, e na fase adulta iniciou seu ministério com 30 anos, e após 3 anos, com 33 anos, foi crucificado para que eu e você fosse justificado diante de Deus, estivéssemos agora em paz com Deus, estivéssemos agora condições de aproximarmos diante de Deus, porque Cristo perdoou pelos nossos pecados. Então, ele está dizendo, igreja, olha que privilégio vocês têm. Vocês são a geração eleita. Vocês nasceram no período certo. Os nossos patriarcas, os nossos antepassados não tiveram oportunidade de conhecer a Cristo. Não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem. Mas você tem a oportunidade de ouvir a mensagem. Vocês têm a oportunidade de servir a Cristo. Os nossos antepassados, os nossos patriarcas, os nossos pais morreram sem ver o cumprimento da promessa, mas nós somos a geração que vimos a promessa se cumprir, e basta agora nós crermos que Cristo é o Messias e que ele voltará para buscar a sua igreja. Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real. Amado irmão, quando fala sacerdócio real, eu vou falar novamente como era o sistema religioso judaico no Antigo Testamento. O sacerdote que apresentava o povo diante de Deus. Uma vez por ano sacrificava um cordeiro, que era o Yom Kippur, o dia do perdão, e entrava no lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, que apenas o sumo sacerdote entrava. Apenas ele poderia falar com Deus e aspergir o sangue em cima do propiciatório, um ato simbólico do que Cristo faria por nós. E ali, para pedir perdão ao Senhor pelo pecado da nação, apenas o sacerdote. Agora, apóstolo Pedro está dizendo e falando assim, irmãos, vocês é um povo escolhidos que nasceu na época certa e que agora tem acesso direto ao Pai. Nós somos uma nação de sacerdotes. Cada um de nós somos sacerdotes. Eu disse, irmãos que ficam correndo atrás de pastores, de irmãos que a oração daquele irmão tem mais fervor. Não estou dizendo que você não possa receber a oração. Ele não está dizendo que eu vou negar a oração para um irmão. Não é isso. Mas, igreja, nós como cristãos devemos ter a maturidade que todos nós temos acesso ao Pai, porque nós temos Cristo, o nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso intercessor. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nada nos impede de, neste momento, dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Deus e diz, Senhor, eu clamo a Ti, eu falo contigo. Quando nós oramos ao Pai, nós temos plena fé e consciência e convicção que o Pai está nos ouvindo, porque o próprio Deus nos disse que somos sacerdotes. Deus instituiu, Ele coloca pastores, presbíteros, diáconos, para
exercer a função eclesiástica, no servir a igreja, o pastor para ensinar, o evangelista para anunciar a palavra, para falar aos povos, os presbíteros também para ter o dom de ensinar e também para orar pelos enfermos e doentes, os diáconos para servir, para ajudar os anciãos, para servir à mesa, para servir nas outras atividades que desgasta e que o pastor e os presbíteros não podem estar fazendo, para dividir as tarefas melhor da igreja. Isso foi uma divisão para melhor trabalho da igreja, mas todos nós temos acesso direto ao Pai. Na igreja romana, a igreja romana crê que você precisa ir ao padre confessar. Você precisa ir ao padre, o padre vai dar uma bula papal, uma bula que ele vai dizer, reza tantas orações, faça isso, faça aquilo, para que você alcance misericórdia. Eu, como evangelista e exercendo a função de pastor dessa congregação, diz, você não precisa chegar, você chega direto ao Pai. Você ora ao Pai e fala com o Pai em nome de Jesus. Todas as vezes que fores terminar as vossas orações, e aí uma lição didática, sempre termine em nome de Jesus, porque nós oramos ao Pai, pedimos ao Pai, e em nome de quem? Aquele que intercede por nós, aquele que leva a procuração. Olha, estou orando em nome de Jesus, é Ele que intercede por mim, é Ele que morreu na cruz do Calvário, é Ele que deu a sua vida por mim. Eu não mereço, meu Pai. Deus, eu não mereço tal bênção, eu não mereço tal graça, eu não mereço tal misericórdia. Mas eu clamo por Ti em nome de Jesus. Não com arrogância, não colocando Deus na parede, não com prepotência, mas com humildade, com coração humilde e quebrantado. Em nome de Jesus. Aí ele diz, bem, vocês são uma nação santa, real, porque pertencemos ao reino de Deus. Deus, ele estabelece um reino. No capítulo 1, apóstolo Pedro disse aos cristãos forasteiros, aos estrangeiros. Por quê? Era um período que a igreja sofria perseguição. E aqui fala, vocês são sacerdote real, sacerdócio real. Vocês trabalham para o reino de Deus. Não é qualquer reino, não é qualquer governo, não é qualquer país, é o reino de Deus. Nós vivemos numa embaixada, a embaixada de Cristo. Nós somos os representantes do reino dos céus aqui na terra. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós levamos a palavra, então nós estamos mostrando os valores, as virtudes do nosso reino. Nós, pertencentes ao reino de Deus, nós temos uma cultura, nós temos uma identidade. E aí eu já estou partindo para a próxima parte, quando ele diz nação santa. Amada igreja, o Senhor escolheu a nação de Israel para ser uma nação sacerdotal. E aí nós já estamos entendendo um pouco da questão da predestinação e eleição, que muitas vezes não pode tocar nesse assunto, os assembleanos não tocam muito no assunto. Nós tocamos sim, irmãos. Por que Deus elegeu? Por que Deus escolheu Abraão e escolheu a nação de Israel, formou uma nação? Para que as outras nações fossem abençoadas. A função da nação de Israel era anunciar as obras de Deus, a glória de Deus. A nação de Israel tinha por propósito e objetivo levar a palavra de Deus. Tanto é que não faria sentido Deus falar a Jonas para anunciar a palavra de arrependimento, de quebrantamento em Nínive. Por que Deus, então, envia Jonas para Nínive? Para que aquele povo se arrependesse. Porque a maldade de Nínive tinha chegado ao trono de Deus. E Jonas não quis levar a palavra, não por medo, mas porque ele não queria ver o livramento de Nínive. Ele queria que o povo de Nínive, que era a capital da Síria, realmente fosse destruído e Deus realizasse a sua justiça. Mas Deus manda, anuncie a minha palavra em Nínive, porque se eles não se arrependerem, eu destruirei. E o livro de Jonas termina realmente mostrando como que estava o coração de Jonas, porque Jonas fala com Deus
E ele diz assim, Deus questiona, porque o livro de Jonas termina com uma pergunta. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Você teve dó da boboreira, você teve misericórdia, você teve dó e compaixão de uma planta, de uma erva, mas não teve compaixão de um povo, de uma cidade inteira? A nação de Israel era assim para anunciar. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de pessoas que não eram judias, pessoas que não eram da comunidade judaica, que não era da nação de Israel e foram salvas. E depois passaram a fazer parte da comunidade de Israel. Um exemplo é Raabe, que ela seria uma das mulheres que daria à luz a um dos patriarcas da raiz de Jessé, da raiz de Davi, e que mais tarde veria Cristo. Ou seja, veja a linhagem do nosso próprio Cristo. Veio de uma mulher que no passado era prostituta, mas ela temeu e escolheu servir a Deus. A nação de Israel, ela tinha um propósito, anunciar as obras, as maravilhas de Deus e mostrar quem é Deus. E quem cresce e se arrependesse seria salvo. Assim como foi com Raabe. Nós também temos aqui o caso de outros homens, como a cidade de Nínive. Nós vemos alguns dizem, Nabucodonosor foi salvo ou não, mas ele se humilhou e se arrependeu, Nabucodonosor. Entre outros exemplos no Antigo Testamento. A função da nação de Israel era ser uma nação sacerdotal. Era ser uma nação sacerdotal. Louvado seja o nome do Senhor. Era ser uma nação santa. Esse foi o propósito que Deus escolheu a nação de Israel. E agora ele está dizendo assim, olha, eu escolhi uma nação. Muitos daqueles que diziam-se filhos meus, rejeitaram aquele a quem eu escolhi. Cristo, a rocha eleita. Deus, antes da fundação do mundo, já tinha escolhido a igreja. Só que ia ser revelado no futuro. Como diz no livro de Éfeso, Éfeso é a cidade, livro de Efésios, 1, versículo 4, que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, nos predestinou a igreja. Nós fomos eleitos, escolhidos, nós, igreja. A igreja foi escolhida para anunciar as boas obras de Deus, a obra de salvação. A obra de salvação. Deus escolheu a igreja aqui, então está dizendo, olha, vocês agora que se sentem estrangeiros, forasteiros, porque o povo de Deus, a igreja, nos anos 60 depois de Cristo, já estava sendo perseguida. Roma já tinha sido incendiada por Nero. Hoje muitos dizem, não, a igreja é perseguida. Irmão, a igreja é perseguida no Brasil. A igreja pode ser perseguida. Mas eu pergunto, a igreja é perseguida? Eu pergunto, tem pastores sendo presos nos dias de hoje? Eu não estou falando no ano de 1920, eu não estou falando no ano de 1990, em que lançava-se pedras, jogavam pedras nas janelas, jogavam ovos nas praças, enquanto os pastores pregavam. A igreja hoje ela tem vários privilégios. A igreja tem vários privilégios. É claro que muitos políticos podem usar de meios, de formas de tentar inibir a propagação do evangelho. Homens que são inspirados por Satanás, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Principados aqui está falando sobre um governo que ele pode sim ser concreto, um governo que pode ser tanto lideranças políticas, lideranças mundiais, que sim, tem um objetivo, um plano contra a igreja. Mas aqui no Brasil,
Talvez nós estamos vivendo um início, mas a igreja, irmãos, por muito tempo aqui no Brasil, ela desfrutou de muitos privilégios e nós devemos refletir sobre isso. Nós devemos refletir e ponderar antes de falar, a igreja está sendo perseguida. Será realmente que nós estamos sendo perseguidos? Será que nós vemos os nossos filhos sendo levados como escravos? As mulheres sofrendo abusos, violência, homens sendo presos, sendo acorrentados, homens sofrendo açoites? Será que nós estamos vendo martírios de pessoas? Homens e mulheres sendo decapitadas, lançadas aos leões? Pois essa era a realidade da igreja de Cristo ali no princípio, no ano 60 depois de Cristo, o ano em que o apóstolo Pedro escreveu esta carta. E algo simples, só para os irmãos terem uma noção, um dos imperadores, no início da igreja primitiva, chegou até a aceitar o cristianismo. Um dos imperadores chegou até a aceitar o cristianismo. Eu vou falhar aqui com os irmãos, pois eu não vou saber dizer o nome do imperador e a época, tá? Mas me vem à memória que os imperadores, passando-se os anos após a existência da igreja, falaram, beleza, nós aceitamos o cristianismo, nós aceitamos a igreja, nós aceitamos vocês podem praticar o culto de vocês, porém, vocês devem cultuar ao imperador, porque passou-se anos depois, os imperadores passaram a ser cultuados como deuses. Policarpo, um dos homens que foi martirizado foi Policarpo. Policarpo diz Esmirna, ele fala, não, eu não me curvo. Ele não pediu para negar a Cristo, ele pediu, não, você pode servir a Cristo, mas também você tem que servir ao imperador romano, você tem que cultuar o imperador. Irmãos, não era para negar, e sim era para aceitar o outro. Só que a palavra de Deus diz que ele não divide a sua glória com ninguém. E Policarpo, irmão, ele deu a sua vida, ele não aceitou, não foi negar a Cristo. Policarpo não foi morto porque não negou a Cristo, não, porque ele não quis um outro Deus. Deus requer exclusividade. Deus requer exclusividade. Quando falamos, irmãos, que a nação santa, aqui é uma outra característica. A nação de Israel foi escolhida. E agora Deus escolhe uma nação diferente. Deus está formando uma nação, a igreja. A igreja de Cristo é essa nação, que é santa, que não pratica o mal. Irmão, qual é o conceito de nação? Nação é um povo, nação é diferente de país. Nação é um povo que tem costumes, que tem prática, cultura, tem uma identidade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da Escócia. Veio à minha cabeça a Escócia, às vezes eu sou muito ligado à Escócia, né? A Escócia, por exemplo, ela tem a sua cultura, a gaita de fole, cultura celta, a saia xadrez, que é o kilt, a música, a língua, toda a tradição, os esportes, a cultura, os celtas, os escoceses têm a sua cultura, é uma nação. A própria nação de Israel, os judeus espalhados pelo mundo inteiro também, tem e mantém as suas tradições. É uma nação, pois mantém os seus valores, uma língua, algo que os dá identidade. Nós, brasileiros, nos identificamos como parte de uma nação porque nós falamos uma mesma língua. Quando nós, irmãos, o simples fato de sairmos de uma região para outra, do Brasil, e ouvir as pessoas falar um sotaque diferente, já nos faz sermos estranhos naquele lugar, né? Quando você vê um sotaque de um irmão alagoano, fala, esse irmão não é daqui, é do estado de Alagoas. Ou quando você vai para o sul do Brasil, em Santa Catarina, fala, olha, eu não estou em São Paulo, eu estou em Santa Catarina. Ou quando um catarinense vem para o estado de São Paulo, fala, olha, essa pessoa fala diferente, o linguajar dele é diferente. Isso é o conceito de nação. Apesar que no Brasil nós entendemos que há uma nação brasileira e esses aspectos regionais
não são fortes o suficientes para dizer que cada canto do Brasil há uma nação. Mas, por exemplo, há países como a Espanha, em que dentro da Espanha, espero que os irmãos me compreendam onde eu quero chegar, dentro do país chamado Espanha, há várias nações dentro de um mesmo país. Dentro da Espanha, há povos que falam uma outra língua, por exemplo, a região da Galícia tem a nação galega, a região do País Basco fala a língua basca, a nação basca, a região da Catalunha, que é a nação catalã, fala a língua catalã. Vários lugares da Espanha há uma identidade nacional determinada aquele lugar. São nações que vivem dentro de outros países. Há nações, por exemplo, a nação árabe, que é dividida em vários países. O árabe, ele tem a sua genealogia desde Ismael, né, que é o povo árabe, eles têm a sua raiz, a sua identidade, a sua língua, a sua cultura, entretanto, eles estão divididos em vários países, Irã, e o Irã não, corta o Irã, mas no caso, a Síria, a Jordânia, os palestinos, os próprios árabes, todos pertencem a uma mesma nação, mas são divididos em vários países. Os curdos é um outro exemplo de um povo que eles afirmam ter um território, ocupam um território, porém, eles não têm um território físico, eles não têm um território reconhecido, mas é um povo, é uma nação que vive dentro de 5 países, Turquia, Síria, Irã, Armênia, Iraque. Os curdos eles ocupam espaço, mas eles não têm o seu território reconhecido. Contudo, eles se reconhecem como povo. Quando o apóstolo Pedro está dizendo vocês são uma nação, não quer dizer necessariamente que vocês têm terra. Por muito tempo, os judeus viveram exilados. É uma nação sem terra. É uma nação que não tem o seu lugar onde fixar os pés, não tem raízes em um lugar propriamente dito. Nós, como igreja, a igreja de Cristo é a nação de Deus. Quando falamos nação, nós somos a nação de Cristo, pois nós temos uma cultura, nós temos uma identidade, nós pensamos e comungamos a mesma fé e cremos que Cristo é o único e nosso suficiente Salvador. É isso que nos une como povo, é isso que nos une como nação. A igreja de Cristo é uma nação. E nem sempre a nação tem pátria. Nem sempre a nação está na sua terra de origem. Muitas vezes uma nação luta por sua terra, travam guerras, séculos lutando por aquela terra, como é o caso do Kurdistão, que até hoje luta para ter a sua terra reconhecida, como os judeus por tantos anos ficaram fora e apenas em 1948 consegue ter o reconhecimento do Estado de Israel oficialmente. Mas é nação. E aí o apóstolo Pedro está dizendo, vocês são uma nação santa. Vocês, no momento, são forasteiros, como ele diz no capítulo 1, vocês são forasteiros estrangeiros por onde vocês andam, mas saibam, lembrem-se, vocês têm uma pátria, vocês têm uma terra, somos estrangeiros, somos exilados, como cantamos no hino da nossa harpa cristã de número 36, a canção do exilado. Da linda pátria estou, nós estamos longe da nossa pátria, mas sabemos para onde iremos, sabemos para onde queremos ir. Os exilados diziam, uma canção do exército que é cantado no quartel, e foi cantado na Segunda Guerra Mundial pelo exército brasileiro. Ele dizia, você sabe de onde eu venho, soldado, dizendo em poesia, você sabe de onde eu venho? E aí ele vem dizendo, eu venho do Morro do Engenho, cada parte do Brasil, da boa terra do coco, da choupana onde eu pouco, 1 é bom, 2, 3 é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas, dos seringais, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, venho da minha terra natal. E aí ele entra no coro. Por mais terras que eu percorra na Europa, que eles estavam em campos italianos, lutando na guerra, por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, porque o desejo deles era voltar para a sua terra de origem. O nosso desejo como igreja é voltar para a nossa pátria, por mais terras que nós percorremos,
por mais lugares que nós formos, passamos humilhações e provações, nós devemos saber para onde nós voltaremos, para onde nós iremos. Nós somos uma nação e temos um lugar. E qual é o propósito? Se o propósito da nação de Israel era evangelizar lá no Antigo Testamento, agora Deus escolhe a nação santa. Irmãos, deu pelo povo de Israel. Agora, a nação santa é formada por judeus, é formada por fenícios, por povos de todos os mundos, por romanos, e depois esse evangelho é levado aos povos, aos quatro cantos da terra. Irmãos, o evangelho já chegou no Japão no século XVI, e muito antes há historiadores e antropólogos, arqueólogos que dizem que o evangelho já tinha chegado no Japão muito antes da chegada dos portugueses na península japonesa, nas ilhas japonesas, no arquipélago do Japão, perdão, falei península, né? No arquipélago do Japão. O evangelho chegou, vários povos já ouviram a mensagem do Senhor. E hoje, com a internet, o evangelho está sendo mais difundido e divulgado ainda mais. O evangelho está sendo anunciado. Graças a pastores, a missionários, o evangelho chegou a nós. E agora nós fazemos parte dessa nação, a partir do momento que estamos uma nação de ministério, uma nação, uma placa exclusiva de igreja. Eu estou falando da Igreja Universal de Cristo. Eu estou falando da igreja que é lavada e remida pelo sangue de Cristo. O sangue que foi propriedade exclusiva de Deus. Você não é qualquer pessoa e você não vai saindo. Se os irmãos disserem, irmão, a internet está ruim, os irmãos podem me dizer, tá? A transmissão estiver ruim, os irmãos podem falar, irmão, está ruim. Irmãos, e nós dizemos que Deus, ele nos escolheu e agora nós somos propriedade dele. Nós não podemos fazer o que quisermos. Nós temos um comandante. Nós temos um rei. Reconhecer a autoridade, o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo e que o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. O Espírito Santo de Deus, que é parte da Trindade, o próprio Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós não podemos fazer qualquer coisa. O nosso corpo não nos pertence mais a nós mesmos. O nosso corpo pertence a Cristo. O nosso corpo pertence ao Espírito Santo. O nosso corpo pertence ao Pai. Nós somos propriedade dele. O nosso Deus triuno. Nós somos propriedade. Não podemos vou satisfazer os desejos do meu corpo. Deus só quer o meu coração. Deus quer o seu corpo, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Agora nós somos povo adquirido, propriedade exclusiva. Para quê? E ele coloca o propósito, ter de Deus. Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipotente. É soberano. E a igreja a missão da igreja é anunciar as virtudes desse reino. Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Está caminhando, seguindo em direção à nossa própria ruína, à nossa própria queda. Mas agora, o próprio Deus enviou o seu Filho, a mensagem chegou a nós, e quando ouvimos a mensagem, o próprio Deus se revela a nós através da sua palavra, enviando o seu Filho, o Espírito Santo nos convencendo, e no meio das trevas, a luz foi irradiada. Brilhou a luz de Cristo em nossas vidas. E no momento em que vimos
O meio em que nós estávamos vivendo. Imagine a cena que eu estou tentando ilustrar para os irmãos. Os irmãos caminhando num lugar horrível, caminhando em meio às trevas. Quando o irmão ia cair no precipício, de repente veio a luz. E quando veio a luz, o irmão levou um susto e falou: Meu Deus, eu ia morrer. Meu Deus, se eu caminhasse mais um pouco, eu ia cair. Eu estaria fadado ao fracasso. E quando veio a luz, você deu a meia volta e converteu-se a Cristo e veio para o caminho da luz. Por isso ele fala daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós caminhamos, nós seguimos a nossa jornada aqui na terra com destino a voltar para a nossa pátria, que é o reino a qual agora nós pertencemos, porque em Cristo nós estamos em paz com Deus. Nós temos a paz de Deus e estamos em paz com Deus. São coisas diferentes. Estar em paz com Deus quer dizer que você está em comunhão com Deus. Você não será mais condenado. Estar em paz com Deus é dizer que você tem a garantia e livre acesso ao Pai. E ter a paz de Deus é você desfrutar de uma paz, mesmo em dias de caos, mesmo em dias de tribulação. Amada igreja, amados irmãos, eu encerro aqui, pois estávamos nas trevas e fomos chamados para a sua maravilhosa luz. A luz de Cristo é maravilhosa. Em outro tempo, nós não éramos povo. Em outro tempo, nós éramos estrangeiros, forasteiros. Não éramos nem reconhecidos. Ele está dizendo especificamente para aquela igreja, mas para a igreja que era perseguida naquela época, mas essa palavra ela tem aplicação nos dias de hoje. Hoje, muitos ainda, a igreja não é perseguida da forma como era perseguida ostensiva na igreja primitiva. Mas muitos zombam, muitos debocham, muitos não dão crédito à palavra do Senhor. Fala, você é um louco, você é um fanático. Você é doido. Nós somos estrangeiros. Nós não nos sentimos parte desse mundo. Quantas vezes você teve esse sentimento, esse pensamento? Falei, meu Deus, venha logo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu não aguento mais esse mundo. Eu não aguento mais esse lugar. Irmãos, nós somos um povo estrangeiro, mas somos um povo celestial. A nossa vida nesse mundo é passageira. Mas agora sois povo de Deus. Não somos qualquer povo, somos o povo de Deus escolhido por Ele, que não tinhais alcançado misericórdia. Antes, sem Cristo, nós já estávamos condenados, mas agora alcançaste misericórdia. Agora em Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário lhe deu a garantia de vida eterna. Amados irmãos, a misericórdia de Deus é quando nós merecemos aquela sentença. Você cometeu um crime, cometeu um delito, cometeu uma infração e você merece aquela punição. Mas vem alguém e fala: Eu pago a sua punição, eu pago a sua infração. E aí o juiz disse: Mas a infração é alta. A pena para quem paga pelos crimes dessa pessoa é alta. E diz a pessoa que intercede: E qual é a pena? A pena é sangue, é dar a própria vida. E assim Cristo fez. Ele deu a sua vida por nós, pagou as nossas contas. Deixe-me dar uma outra ilustração. Você acabou de receber uma multa. Uma ilustração mais simples, não chega nem aos pés do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Você cometeu um crime. Você passou do limite da velocidade. Ou seja, muitas vezes na vida nós passamos do limite, infringimos a lei de Deus. E agora nós temos uma multa. Nós temos que pagar essa multa. Nós sofreremos as infrações no ponto. E de repente alguém chega e fala: Não, você não precisa mais pagar essa multa. Você não precisa mais perder os pontos na sua carteira de habilitação. Mas aí tem um outro mistério. Se qualquer juiz que livra uma pessoa da aplicação da justiça, esse juiz é chamado de corrupto.
Nos últimos anos, nós estamos, no cenário brasileiro, nós estamos sentindo e vivenciando algo que incomoda o nosso coração, que é a sensação de impunidade. Porque quando um juiz absolve, perdão, falei absorve, irmãos, misericórdia, que Deus tenha misericórdia da minha língua. Quando eu vejo eu cometendo os erros de português, eu falei, é Deus permitindo me lembrar que eu sou falho, sou humano, ainda erro, e eu me cobro muito para acertar no português e eu erro. Quando um juiz absolve um criminoso, quando um juiz absolve um criminoso, nós vemos e sentimos aquela sensação, que juiz corrupto. Se Deus, em sua soberania, onipotência, ele chegasse diante de nós e perdoasse os nossos pecados, esquecendo todos os nossos pecados, o nosso Deus seria imoral. O nosso Deus seria corrupto, como nós falamos para muitos juízes. Juiz corrupto, libertou um ladrão, juiz corrupto, apagou as sentenças, que teve um juiz recentemente que anulou todas as acusações contra um certo cidadão. E a gente sente aquele sentimento de impunidade. Se Deus fizesse isso com os nossos pecados, Deus seria imoral. Mas Deus não é imoral. Deus, ele é santo. E por isso que ele enviou o seu filho. Ele disse, eu quero perdoar o meu filho, mas eu quero perdoar aquele povo. Mas eu não posso perdoar porque eles pecaram, eles infringiram a lei. Por isso ele mesmo sacrificou o próprio filho. Muitos dizem, os judeus que condenaram a Cristo, foram judeus, irmãos, tudo estava no plano de Deus. Deus enviou o próprio filho. Deus enviou o próprio filho, ele mesmo sacrificou o seu filho. Quando Deus chama Abraão para enviar o seu filho ali no Monte Moriá, aonde futuramente seria a cidade de Jerusalém, onde seria construído o templo de Jerusalém, Deus chama Abraão para sacrificar Isaque. Quando ele vai sacrificar Isaque? O próprio Cristo, porque a palavra de Deus diz o anjo do Senhor em letras maiúsculas, em caixa alta. Isso quando aparece na Bíblia está dizendo que é o próprio Cristo. Disse, não faças mal para o seu filho, pois eu envio o cordeiro. Ali estava a revelação. Você não precisa sacrificar, pois o próprio Deus enviará o cordeiro e o cordeiro é Cristo. Nós estamos prestes à Páscoa, para celebrar a Páscoa. E muitas vezes é celebrado de forma equivocada. Mas Deus enviou o próprio Cordeiro, o seu Filho, unigênito, puro, sem mancha e sem mácula. E foi planejado, foi estabelecido antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, na eternidade, um período passado da eternidade. Pensa isso, irmão. Começa a pensar em um período da eternidade. Eternidade já dá um nó na nossa cabeça o que é eternidade, em questão de tempo. Pois nós pensamos sempre que a vida tem começo, meio e fim, mas eternidade não tem começo, meio e fim. Eternidade é eternidade. Em um período da eternidade, Deus planejou a salvação para nós, antes mesmo da nossa existência. E eu digo, igreja, anuncie esta palavra. Anuncie o verdadeiro evangelho. Vamos amadurecer. Vamos parar de compartilhar falsas profecias. Vamos parar de cair nas falsas profecias. Vamos parar de tornar comportamento de meninos espirituais. E vamos amadurecer em Cristo, anunciando o verdadeiro evangelho. Vamos ter maturidade de povo de Deus, se alimentando do leite que é racional e dizendo que o nosso Cristo deu a vida. Nós não tínhamos misericórdia, nós não merecíamos a misericórdia de Deus, e agora, em Cristo, nós temos a misericórdia de Deus, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Essa palavra que eu quero dizer à igreja, irmão, o evangelho é o mesmo, ele não muda. E eu sempre vou dizer, Jesus Cristo, ele deu a vida pelos pecadores.
Ele morreu pelos nossos pecados. Deus sacrificou Cristo, sacrificou o próprio Filho para que eu e você pudéssemos agora estar em comunhão novamente com Ele. Na antiguidade, em outras religiões pagãs, os homens realizavam sacrifício. Os homens chegavam para fazer uma boa viagem, ou pegar um mar aqui, ou ter que navegar. Eles tinham os deuses deles, os falsos deuses, e faziam sacrifícios até altos, sacrificava criança, sacrificava animais, sacrificava o filho, o primogênito, um preço alto fazia esses homens, sacrificavam para falsos deuses, mas agora é o próprio Deus que sacrifica pelo homem. Tem lógica isso na filosofia, na história das religiões? Quando nós vemos homens sacrificando aos deuses, mas é Deus que sacrifica por amor a nós. E aí faz sentido João 3,16 para você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus quer para os seus filhos, para o seu povo, vida eterna. E o que Ele deixou em nossas mãos, que anunciemos o Evangelho. E eu encerro por aqui, irmãos, esta palavra. E que o Senhor vos abençoe. Eu vou encerrar essa live fazendo uma oração e vou deixar aqui ao fundo o hino Se Cristo comigo vai, eu irei. Por onde nós andarmos, Cristo irá conosco. Nós somos peregrinos, estrangeiros nessa terra, mas Cristo está conosco. Pai Celeste, Deus soberano, nós te louvamos e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito pela vida dos teus filhos, pela nossa vida. O Senhor, ó Pai amado, escolheu a tua igreja, escolheu essa geração, escolheu, ó Pai amado, como sacerdotes reais, ó Pai amado, escolheu como nação santa, como povo adquirido, propriedade sua, ó Pai amado, para que anunciastes, ó Pai, as virtudes, as obras, o poder, as maravilhas da tua mão, anunciasse a maior obra que o Senhor fez pela humanidade, que é entregar o próprio Filho para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos justificados diante de ti, ó Pai, e por isso estamos aqui. Agradecendo a Ti, porque o Senhor nos concedeste graça para continuar firme na Tua presença, graça para podermos continuar mesmo em meio às provações e tribulações, mesmo em meio a dias difíceis, nós continuarmos firmes a Ti, firmes na Tua palavra, não abrindo mão do que o Senhor continua fazendo por nós, pois cremos em Ti, pois cremos na vida eterna e queremos estar contigo logo, logo e vermos, ó Pai amado, a Tua face, a face do Teu Filho. Ó Deus, nós te damos graça, pois o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Te damos graça, pois é Teu Espírito Santo que nos consola e que nos orienta dia a dia para estarmos seguindo a Tua vontade. Ó Deus, pedimos, ó Pai amado, que as Tuas fortes mãos segurem em nossas mãos. Nós não poderemos segurar em Tuas mãos, porque se nós segurarmos em Tuas mãos, as nossas forças serão esvanecidas, nós perderemos as forças, nós fraquejaremos e cairemos. Mas se Tu segurarmos em nossas mãos, saberemos que estaremos seguros. Ó Pai amado, segura em nossas mãos. Ó Pai amado, guia-nos, ó Pai, nos Seus sábios conselhos, nos caminhos de verdade, de santidade e justiça. Nós te louvamos e te agradecemos. Pai amado, apresenta a vida dos teus filhos, Senhor, aqueles que estão nos leitos, Senhor, aqueles que estão passando por necessidades e privações financeiras. Ó Pai amado, tenha misericórdia dos seus filhos, ó Pai. Ó Deus, envie, Senhor, suprimentos, toque no coração dos teus filhos, aqueles mais abastados, para que possam ajudar o próximo ao necessitado. Ó Deus, que a tua obra continue a ser realizada pela tua igreja, a qual tu escolheu para fazer a obra, a tua obra, a missão que o Senhor designaste para nós aqui na terra. Esperamos o dia da sua vinda, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É assim que nós clamamos e cremos e confiamos e aguardamos em nosso coração. Assim nós oramos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que Deus abençoe e o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos abençoe. Estou sendo bem redundante, meu perdão. Que o Senhor continue vos abençoando e tenha uma boa noite. Uma boa noite. Darei uma benção apostólica para os amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e todos possam dizer amém.